nessa semana, isso. Estava em Taubaté. E hospedado no hotel. Estava no segundo andar do hotel. Quando peguei o elevador, subi. E o elevador abriu a porta. Quando o elevador abriu a porta, eu saí. Quando eu saí, eu olhei que eu estava no primeiro andar. E eu rapidinho, peraí. Voltei, consegui a tempo ainda pegar o elevador de volta e segui até o lugar de fato onde eu estava hospedado, o andar que eu estava hospedado. Meus irmãos, quando aconteceu isso, uma palavra saltou dentro de mim rapidamente. E veio muito claro que não era só para mim. E hoje eu quero trazer essa palavra para você. Nem toda porta que se abre é para você entrar ou sair. Calma que não é recado para a família que está saindo, não. Não dou recado. Meu recado, quando eu tenho que dar, eu dou direto. Eu chamo no gabinete e converso. Quem está comigo? Então, já para alguém dizer assim, o pastor acabou de orar para uma família que está saindo, ele quer... Não, irmãos, eu vou dizer para você, veio tão claro para mim. Porque às vezes, amados, nós estamos com tanta expectativa de que alguma coisa aconteça, que às vezes a primeira coisa que acontece, a gente já acha que é Deus manifestando o que é para ser. E aí, muitas vezes escolhemos o que Deus não escolheu, fazemos o que Deus não preparou, aceitamos ou trazemos para a nossa vida o que Deus não escolheu para nós. E hoje eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre isso, até para que você possa ver, biblicamente, que de fato essas coisas acontecem. Irmãos, nós não fomos chamados para ser guiados por situações externas. Durante muito tempo da minha vida cristã, começando a conhecer a Cristo, eu passava em algum momento da minha vida, a ter aquele tipo de atitude, de dizer, se essa porta abrir, é porque é Deus, se ela fechar, é porque é Deus. Se não tiver problema nenhum nessa situação, eu entro porque é Deus. Se um pássaro passar por cima, fizer alguma coisa, eu sempre colocava alguma coisa nesse sentido. Para que eu pudesse me guiar por situações externas. Quem está aqui? Alguém já fez isso alguma vez na vida, não? Se o ônibus passar, é para eu ir para a igreja. Se o ônibus não passar, é para eu ficar em casa. Hã? Se tudo for favorável, Jesus está comigo nessa jornada. Mas se começar a ter problema, rapaz. E Deus começou a me mostrar e me ensinar ao longo dos anos que a nossa vida não pode ser guiada por essas situações. Pastor, mas no Antigo Testamento nós vemos na Bíblia as pessoas fazendo algumas provas. Mas, amado, eu vou te dizer uma coisa, eles andavam na altura do que eles tinham. Eu lhe pergunto, eles tinham o Espírito Santo dentro deles? Não. Nesses dias no avião eu estava vindo e de uma hora, de um relance, a porta do piloto se abriu. Calma, a porta de dentro, irmão, fica tranquila. Luiz André pensou que era a porta do lado de fora. O piloto do lado de fora só tem janela, isso até onde eu sei. E quando abriu, eu fiquei impressionado com a imagem que eu vi lá dentro. Sabe qual foi? O avião voando
e o piloto com a cortina na janela da frente. Eu olhei e disse, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, na altitude que a gente estava, ele não pode ser guiado por fora, não. Ele tem que ser guiado pelos instrumentos que estão ali. Ele até, entenda, ele fechava os olhos para o que estava por fora. Ele tem decisões na sua vida, meu irmão, que você não pode ficar, eita, peraí, deixa eu ver. Porque, irmão, deixa eu te dizer, se eu fosse olhar o cenário para cada etapa de grandes passos na minha vida, eu nunca tinha dado um passo, porque o cenário nunca era favorável. Do lado de fora. Precisamos, irmãos, ser guiados pelo Espírito de Deus e não por coisas externas. Agora eu vou usar o termo que a Diana usou: ovelha do pastor Cristiano, ovelha do pastoreio supremo de Jesus Cristo em Nazaré. Precisa começar a desenvolver, a ser guiado pelo Espírito de Deus. A começar a perceber, não é assim, eita, uma coisa está me dizendo que é para eu fazer assim. Não, amado, é começar a entender a direção do Espírito de Deus dentro de você. O que é que Deus quer tratar com você? O que é que Deus quer mover? Imagina, 2016, aquela bronca toda no meio da rua, era black bloc, era protesto, era impeachment, era tanta coisa aos olhos naturais que mostravam que aquilo tudo ia ser uma derroteira no Brasil. Era o ano que a gente estava alugando esses 2 prédios. Naturalmente falando, irmãos, pastor, estava com muito dinheiro no caixa? Estava não, meu filho, para projeto Próximos Passos, R$4.300, para a gente encarar uma reforma dessa. Diga para o seu irmão, é bom ser guiado pelo Espírito. Quem está entendendo, irmão? Era loucura, mas eu vou te dizer, eu não fui guiado pelo que estava fora. Eu olhei para dentro, eu disse, Senhor, o que tu queres? E a palavra que veio foi, start, avança, dá o próximo passo. E deixa eu te dizer uma coisa, essa é uma noite, a palavra é sobre portas, amados. E eu vou te dizer uma coisa, tem pessoas que estão com a porta aberta e de fato Deus está dizendo assim, avança nessa porta, mas você está dizendo assim, tem dificuldade. Tem um leão lá fora, tem alguma coisa acontecendo, quando Deus está dizendo assim, ei, avança. O que não está favorável aos olhos dos homens, lá fora, eu não estou dizendo para você ser irresponsável não, irmãos. Quem está comigo? Mas eu estou dizendo para você ser guiado pelo Espírito. Abra sua Bíblia lá comigo. Em 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios 16. Olha o que a Bíblia diz. Verso 7. Todos abriram? Vamos a partir do verso 5. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha que fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes,
Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E o quê? Há muitos adversários. Ei, Paulo tinha consciência de uma porta grande. Diga assim comigo, uma porta grande. Mexa com teu irmão, diga para ele, uma porta grande e oportuna se abriu para Paulo, mas tinha muito adversário. Agora mexa com ele, diga, não tenha medo. Se Deus estiver dando um comando, se uma porta foi aberta, não tenha medo dos adversários que possam estar lá, meu irmão. Ah, mas vai ter dificuldade. Quem disse que você foi chamado para ficar parado na dificuldade? Quem disse que você tem espírito de medo em você? Você tem espírito de ousadia. Paulo não ficou parado porque tinha adversário diante da porta. Aleluia. Hoje é a noite que você está destravando para inclusive dar passos que você sabia que era para dar, mas estava com medo. Paulo disse, uma porta grande, uma grande oportunidade foi aberta. Ah, mas tem adversário lá. E eu quero lá saber. É Davi. Quando está diante daquela confusão que o gigante estava ali colocando, Davi disse assim, o que vai ganhar quem derrubar o gigante? Ele não estava com medo do gigante. Deixa eu te dizer uma coisa, os gigantes que estão lá, você vai ver a vitória do Senhor através de você. Aleluia. E sabe o que vai acontecer? Esses gigantes que estão lá, eles vão ser como grandes trampolins para um avanço maior na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Não tenha medo, se uma porta grande foi aberta, mas se tem adversários. Paulo não parou. Paulo continuou firme. Uma porta grande foi aberta e oportuna para o trabalho se me abriu. E há muitos adversários. Tenha medo de adversário não. Amém? Agora, o que é que nós precisamos fazer? Ser guiados pelo Espírito. Ser guiados por dentro. Porque, como eu disse, pode ser que tenha alguma porta, pode ser que alguma oportunidade chegue, mas o Espírito diga assim, ei, vá não. Não vá. Quem está aqui? Eu lembro, irmãos, que há muitos anos atrás, década de 90, num processo de seleção para um concurso público, eu precisava tomar uma decisão e por dentro eu lembro como se fosse hoje. Eu indo com um amigo para um local, tomar uma decisão importante sobre o concurso. E no meio do caminho eu disse para ele, segue teu caminho. Aqui dentro eu não tenho liberdade nem liberação para continuar. Quem está aqui? Pastor, o senhor perdeu o concurso. Olha, até o som soltou fogos. Eu não estou falando que é problema entrar em concurso. Quem está entendendo? Mas nem toda porta que se abre você tem que sair, tem que entrar nela não, irmão. Abra lá em Atos. Atos 16. Atos 16, olha o que a Bíblia diz. Do 6 ao 10. Todos abriram? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito. Olha que coisa séria, irmãos. Eles foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo. De quê?
Meu Deus! O Espírito Santo impediu de pregar a palavra. Como é que pode? Pode. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Seja guiado pelo Espírito. Às vezes você está na caminhada e você diz: ah não, mas eu quero falar para todo mundo, ou eu quero fazer de todo jeito para todo mundo. Nem sempre vai ser assim. Ah, mas eu quero ajudar todo mundo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que o Espírito vai te impedir de ajudar. Mas pastor, é o bem que eu vou fazer para essa pessoa. Ei, muitas vezes o seu não vai ser o bem para ela. Deus está respondendo a pessoas aqui, viu? E eu não estou te ensinando a ser maldoso, a ser coração duro, fechado para estender a mão para as pessoas, de jeito nenhum. Mas seja guiado pelo Espírito até para ajudar pessoas. Agora, se o Espírito manda você fazer, meu irmão, levante-se e vá fazer. Pare até de comer e vá fazer. Eu sei porque eu estou falando isso. Mas às vezes, irmãos, nós dizemos assim: não, mas é para fazer o bem, então eu vou fazer de todo jeito. Às vezes, essa tua mão estendida está alimentando um vício, está alimentando uma situação de alguém que precisa ser tratado. E um dia, conversando com uma pessoa que estava querendo ajudar a outra, Deus falou com aquela pessoa e disse: você está me atrapalhando. Porque enquanto eu quero tratar ela nessa área, você está suprindo ela nessa área. Você está me entendendo, irmão? Então a gente precisa ter muito cuidado e atenção sobre isso. Olha o que Paulo está dizendo. Uma porta foi aberta, eles estavam ali para pregar o Evangelho, estava para pregar o Evangelho, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Sonda por dentro. Ei, meu irmão, em algum momento coloca a cortina nos teus olhos naturais. E foca: Senhor, me mostra o que é que está por trás do muro. Está fazendo um negócio, está fechando uma negociação, está entrando num relacionamento, está fazendo... Senhor, me mostra o que está por trás. Aleluia. E sabe o que é que vai acontecer? Você vai ver a boa mão do Senhor te conduzindo, te guardando e ajudando outra pessoa. Olha o que ele diz. O Espírito de Jesus não permitiu. Tem coisa, irmão, que o Espírito Santo não vai permitir você fazer. E se você fizer, você vai pagar para ver, vai ver. Vou dar um conselho: não queira pagar para ver, não. Eu já fiz coisas, irmãos, que o Senhor mandou eu fazer, que eu disse: meu Deus, mas é assim mesmo, Senhor. Mas eu vou obedecer, porque eu não quero pagar para ver, não. Tem muita gente pagando para ver, e está vendo. Coisas ruins acontecendo na sua vida. Ei, a própria Bíblia diz lá em Jeremias: se o homem tem que se queixar de alguma coisa, queixe de suas próprias falhas, dos seus próprios pecados. Veja, a porta se abriu aqui para eles pregar o Evangelho, mas o Espírito disse assim: ei, não entre nessa não. Não entre nessa porta não. Agora continua, olha que interessante. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quem está aqui? Deus queria que eles alcançassem outro povo. Deus queria que eles fossem para outra região e não se detivessem com aquela outra. Tem coisas, irmãos, que você está se detendo ou gastando tempo com o que Deus não quer para você. O que é que você tem que fazer? Senhor,
Me mostra. Me mostra, Senhor. O que eu tenho que fazer? E aí você faz o quê? Fica atento ao comando do Senhor. E quando o comando vier, aí você entra na porta que Ele mandar. Deus vai mandar o comando certo para você. A resposta certa para você. Aleluia. Vai lá agora em 2 Coríntios capítulo 2. Olha o que a Bíblia diz. Segunda Coríntios capítulo 2. A Bíblia diz assim, verso 12. Dois 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive contudo o quê? Você está comigo, irmão? Você está acompanhando? Não tive contudo o quê? Tranquilidade. Irmão, tem portas que vão se abrir, mas você vai precisar perceber por dentro. Tem paz para isso? Tem paz para isso? Olha o que ele vai dizer mais. Contudo, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para onde? Para Macedônia. Você está me entendendo? Inquieto, meu irmão, não avança. Eu já tive situações na vida que a inquietação veio. Sabe assim, parece que está arranhando por dentro. Você vai fazer algo, meu Deus, ainda não é isso. Se está assim, é melhor zerar. É melhor parar e dizer, Senhor, eu vou ficar aqui. Um dia Moisés disse para Deus, na verdade Deus disse para Moisés, Moisés vai lá e o meu anjo vai adiante de você. Moisés disse, não, eu não arredo o pé daqui se o Senhor não for comigo. Meu irmão, não arrede o pé, se não tem paz, se não tem tranquilidade, não arrede, diga para o seu irmão, não arrede o pé, meu filho. Deus precisa estar com você. Deus precisa estar com você, preste atenção. E nesse caso aqui, Paulo ainda tinha um contexto. Paulo tinha um contexto de quê? De alguém que ele precisava que estivesse com ele naquela missão. Tem coisa que você não vai fazer sozinho. Tem coisa que você vai precisar de alguém. Mas pastor, se eu precisar de alguém, se alguém vier, eu vou estar dividindo com ele aquela situação. Não, meu irmão, não se aperreie com isso não. Porque no final de tudo a glória é para Deus. A glória não é para você não. Você está me entendendo? Paulo disse, em uma porta se abriu no Senhor. Contudo não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me, fui para a Macedônia, parti para a Macedônia. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse, irmãos, esse texto fala muito comigo. Há muitos anos atrás, eu estava num determinado lugar, trabalhando. Pense num emprego top, mas pense numa benção. Para os funcionários daquela empresa, o pagamento de bônus, de participação nos lucros, às vezes, no final do ano, todo mundo espera o quê? O 13º. A participação nos lucros daquele lugar era, muitas vezes, 3 vezes o salário que já era muito bom. Quem está aqui? Você gostaria não, de receber 3? Ó, hoje,
A gente está em maio. Maio, né? Aí vai virar junho agora. Participação no lucro 3 vezes mais do que tu ganha. No outro mês, 2 vezes mais. Eita Deus. Estava eu lá, naquela maravilha. O que aconteceu? Deus começou a tratar comigo. E Deus falou comigo: você abriria mão desse lugar? Um lugar que eu estava sendo elogiado. Naquela época, não tinha como a gente tem hoje. Aleluia. Era no fax. Quem lembra do fax? Quem trabalhou já com fax? Eita Deus. Aí chegava o fax da Bahia, elogiando o meu trabalho. Chegava o fax de vários lugares. E sabe assim, você está trabalhando, produzindo coisa boa, não é assim? Aleluia. É bom isso, irmão. Aí o Senhor me pergunta: você abriria mão da sua vaga para aquela irmã? Só eu e Deus, tá? E eu digo: Senhor, se é para estar no centro da tua vontade, eu abro mão. Irmão, o que você falar com Deus, você não está falando para o acaso, não. Você está falando com o dono de tudo, com o Todo-Poderoso. Eu disse internamente: eu abro mão. Pouco tempo depois, 2 coordenadoras chegaram para mim e disseram assim: ei, se ninguém ficar nessa empresa, tu e fulano ficam. Aleluia. Dá um glória aí. Termina o expediente. Vou para o culto, terça-feira, de oração. Pastor Ricardo Garré estava ministrando nesse dia. E ele disse assim: abra a sua Bíblia. E aí eu vou dizer para você agora: abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Eu estou falando hoje à noite de quê? De porta. Apocalipse capítulo 3. Olha o que a Bíblia diz. Aleluia. Diz assim, verso 7. Ao anjo da igreja. Tira um médio um pouquinho, por favor. O médio. Diminui mais, por favor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Eita glória! Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Diga assim: ele tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém vai fechar, meu irmão. Mas também o que ele fecha, ninguém vai abrir. Então, você é crente? Hoje lance sobre o Senhor a tua ansiedade. Pare com medo. Pare com medo. Ele abre, aleluia. Então quem garante é Ele, meu irmão. Faça a sua parte, Ele garante. No outro dia eu vou para o trabalho. Estou lá na minha base, desenvolvendo minha atividade. O gerente chama. E vou lá. Ele diz: Cristiano, obrigado. Foi muito bom o tempo que você passou com a gente aqui. Quem já passou por isso alguma vez na vida? Pouca gente de sair do trabalho. Quem já foi demitido aqui? Levanta a mão. Olha para aí. Obrigado pelo tempo que você passou aqui. Você não continua mais com a gente. Obrigado. Aí eu, né? Obrigado também. Valeu. E fui saindo.
Quando eu fui saindo, eu fui falando com Deus, eu entro onde? No elevador. Hoje a mensagem tem muito com o elevador também, viu? Eu entro no elevador. E eu entro no elevador conversando com Deus, dizendo: Senhor, o Senhor me disse ontem que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E aí, Senhor? Como é que se fechou? Aí o Senhor falou comigo: você está esquecendo a outra parte. Aqui eu fecho, ninguém abre. Esta porta eu fechei para você. Como é que você lida com isso, irmão? Pergunta para o teu irmão assim: como é que você lida quando vem um não de Deus? Quando a porta se fecha. Irmão, naquela hora eu disse: amém, Senhor. Quem quer saber o que aconteceu? Aquela irmã ficou. Quem está entendendo? E para onde é que eu vou? Prefeitura de Olinda. Estágio, recebendo Raimundo Nonato. E o salário, ó. Naquela época, um salário mínimo era R$ 240. Faz tempo, não faz, irmão? Alguns aqui não eram nascidos, não. Mas eu tenho certeza. Não, vou dizer não, quem está nascendo, não, para depois não ter problema. Era R$ 240. Sabe quanto é que eu passei a ganhar? Quem quer saber? 3 pessoas querem saber, meu Deus. Quem quer saber quanto é que eu ia ganhar? R$ 80. Fui para onde? Dar aula no Alto da Conquista. Inclusive aqui tem moradores do Alto da Conquista presentes no recinto e sabem disso. Viram essa história acontecer de alguma forma. Né, Rosilda? Linaldo? Deus me leva para onde? Alto da Conquista. Deus me traz para quê? Para uma sala de aula, onde a primeira vez que eu entrei, a vontade foi sair correndo. Os meninos jogando cadeira um no outro, uma quebradeira. Minha vontade, vai-te embora tudinho aqui, eu vou passar meu tempo aqui nesse negócio, não. E Deus pegou, e ali começou a forjar, sabe o quê? O professor. Eu chegava no culto, irmão, pastor Rosilão pregando, todo mundo sentadinho assim, bonitinho. Eu confesso que teve um dia que eu tive que tratar meu coração, porque eu olhei para ele e disse: assim é bom demais. Se eu estou abrindo meu coração aqui para você, eu nunca falei isso para ninguém, eu não me lembro de ter falado. Se eu falei, foi para pouca gente. Eu olhava, eu me lembro, eu sentado no louvor, as cadeiras eram de lado assim, quem lembra? Adeus, lembra? Eu sentadinho aqui de lado, olhando ele pregando, irmão. Todo mundo caladinho, amém, aleluia. E ele ministrando no microfone. Eu ia para aquela sala de aula, o menino não queria nada com a vida. Era uma gritaria, era eu mandando calar a boca, mas calava o quê? E não calava boca nenhuma. Um dia eu disse: rapaz, peraí, vou largar esses meninos mais cedo. Dá para mim não. Deixa eu te dizer. Botei tudinho para largar mais cedo, fizeram uma festa. Quando eu vi, depois vem a festa voltando. A diretora chega na porta e diz: professor, só acaba quando termina. Só acaba quando termina. A hora é 5h30, viu, professor? Ou era 5 horas, um negócio desse. E agora readministrar aquela festa dentro da sala. Mas ali eu comecei a pedir a Deus sabedoria.
E Deus começou a me mostrar estratégias de como despertar aqueles alunos, como trabalhar aquelas matérias, como trabalhar com a família deles. E amado, deixa eu te dizer uma coisa, aquelas piores turmas se tornaram as melhores turmas para eu dar aula. Não, você não está entendendo não, pode dar um glória a Deus aí, meu irmão. Você me vê hoje andando para a glória de Deus, dá um glória a Deus bem forte. Cumprindo o plano de Deus, viajando. Ah, pastor, o senhor estava no hotel. Foi, meu filho, mas eu te digo uma coisa, eu posso estar no hotel, posso estar onde for, mas eu lembro, irmãos, de onde Deus me trabalhou. Quem está comigo? Um dia eu passando numa rua, de vez em quando eu já levei até Gustavo e Isabela, disse aqui, ó, um córrego, lixo até umas horas, e o diabo dizendo assim, tá vendo, ó, você estava lá na multinacional, agora está aqui. E eu tive que trabalhar minha alma, irmãos, e me posicionar diante daqueles bombardeios. Sabe o que eu fiz? Na mesma hora que veio o pensamento, eu disse, a melhor coisa que eu estou fazendo é estar no centro da vontade de Deus. E eu sei que eu estou aqui no centro da vontade de Deus. Deixa eu te dizer, eu não sei, meu irmão, se você saiu de uma multinacional e hoje está perto do córrego. Eu não quero saber disso. Eu só quero saber de uma coisa: Deus está trabalhando no teu coração, Deus está trabalhando na tua vida, está te forjando para te levar para o palácio. E você não se perder no palácio. Porque o que Deus quer é não perder você. Anos depois eu estava recebendo passagem de avião para ir pregar em lugares que, se eu disser para você, você diz assim, como assim? Só um glória a Deus de Sandrinha. Obrigado, minha filha. De chegar em lugares e eu saber, meu irmão, só podia ser Deus. Pode ser que uma porta se feche em algum momento da sua vida e você coloque um coração acertado, coloque um posicionamento acertado de dizer, Senhor, não importa onde eu estou, o importa é que o Senhor está comigo. Então o Senhor comigo é a diferença. Não importa ser Raimundo Nonato que você pode estar recebendo agora, meu irmão, não olha para isso. Diz assim, Senhor, eu vou fazer o meu melhor. Um dia, eu cheguei numa sala de uma escola bem reconhecida. E uma integrante da equipe chegou para mim e disse assim, professor, essa é a pior turma que o senhor vai ensinar na sua vida. Já pensou, irmão? Você chega para dar aula. Aí a pessoa chega para você dizer, deixa eu lhe dar uma dica, eu lhe conheço, eu gosto muito do senhor. Essa é a pior turma que o senhor vai ensinar na sua vida. É uma turma muito difícil. Eu olhei para ela, no meu pensamento eu disse, tu não visse a quinta série. Quem está aqui? Algumas portas podem fechar para você, meu irmão, para você ter que passar por uma escadinha, de matar o leão, matar o urso. E quando vier o gigante, você olhar para ele e dizer assim, quem é você? Quem é você? Você vem contra mim com lanças e espadas, mas eu vou contra você no nome do Senhor. E é tanto que ele chega, e eu volto ao que eu estava dizendo, ele chega e pergunta o quê? Quem vai receber o quê? Quem derrubar esse gigante? Tem gigantes que você vai derrubar na vida, mas você não começa a derrubar diante dele não, você começa a derrubar diante do leão. Diante do urso, diante da batalha menor. Ah, pastor, estou enfrentando uma batalha grande. É, meu irmão, pode ter certeza que não é a maior da sua vida. Pastor, o senhor está me dando medo, pastor. Não, meu irmão, estou só te dizendo uma coisa. A nossa vida é como, estou fazendo uma analogia aqui, tá? Como um jogo de videogame. Na verdade, o jogo de videogame conseguiu resgatar muito do que é a vida, muitas vezes. Que durante o caminho você tem que pegar algumas pedrinhas. E são algumas pedrinhas chaves que você tem que trazer para si, que vai te ajudar a vencer inimigos lá na frente. Não tenha medo diante das dificuldades.
diante das batalhas que você enfrenta. Quem está comigo? Quando aquela mulher, aquela irmã, ela disse, olha, essa é a pior turma, eu lembrei. Eu disse para mim mesmo, se você não lembra, você não viu aquela turma de quinta série. E eu só disse para ela, Deus sabe de tudo, irmã, fica tranquila, Jesus é bom. E eu fui dar aquela aula com a alegria e a tranquilidade de saber a história, a trajetória e o que Deus já tinha forjado em mim. Deus está te preparando para coisas grandes. Meu Pai Celeste, Deus está te preparando para coisas grandes. O que você está vivendo agora é apenas um estágio, apenas uma etapa. Mas fica só atento. Não entra nas portas que Deus não quer que você entre. Está inquieto, está intranquilo, entra não. Mas é uma boa oportunidade, entra não. Vá por mim e pela palavra. Mas vai ferir pessoas, vai quebrar princípios, entra não. Ah, mas é uma porta muito grande, mas tem que mentir, entra não. Ah, mas é uma porta maravilhosa, mas tem que deixar a igreja, não pode ficar na igreja não. Vai-te embora, Satanás, para bem longe. Tem porta que é armadilha. Não entra. Depois daquela aula que eu dei, aquela mesma pessoa, ela chegou para mim e disse, eu não sei o que aconteceu, professor, mas eles estão diferentes. Quem está comigo? Você vai conseguir alcançar o objetivo da sua vida, o propósito de Deus na sua vida, entrando na porta certa. Porque aquele abre, ninguém fecha. Mas também aquele fecha, ninguém abre. Um dia eu também estava num outro lugar, desenvolvendo atividades profissionais. E uma pessoa chegava para mim e dizia assim, aquela diretoria já está conversando para tirar o senhor desse lugar, viu? Sabe o que é que eu dizia? Estou em paz. Deus abriu essa porta. Se Deus abriu, quem vai fechar? Só se Ele fechar. Quem está comigo? Aí sabe o que acontecia? O tempo passava. E cadê a diretoria fazer alguma coisa? Nada. E a pessoa, mudou. Mudou alguma coisa lá dentro. Eu sei que eu tenho crido, irmão. Saiba em quem você está crendo. Deus colocou você. A porta, Deus abriu, ninguém vai fechar. Agora também, com base nisso, não vai pegar e não vai esculhambar, deixar de cumprir princípios, de fazer o que tem que ser feito. Ah, já estou aqui mesmo, oxe, isso é para o casamento. Ah, Deus já me deu a mulher, tá bom demais, agora eu quero mais saber de nada não. Vou fazer, vou andar de todo jeito e tal. Nada disso, se arruma, se organiza. Bota um perfuminho para a tua varoa. Aleluia. Quem está me entendendo? Varoa, dá um grau. Dá um grau. Está chegando a época de campanha. Não receba seu marido com aquela camisa do candidato. O marido chega cansado. Aí vai ela lá. 40. E tem uns números que se usar, meu irmão, aí que o cabo fica mais triste ainda. Não vou entrar nesse detalhe. Guarda isso no teu coração, amém? A porta para fechar, a porta que Ele abre, ninguém fecha. Ninguém pode fechar. E aquele fecha, ninguém poderá abrir. Amém? Tem alguém que tem uma decisão importante para tomar essa semana e ainda está ou estava nesse contexto de, meu Deus, e agora?
Como é que vai ser? Fique em pé, se você está aqui, tem uma decisão importante para tomar nesses dias. Tem alguém aqui? Amém. Amém. A gente vai orar por você. Essa paz, sabe assim, vai fechar essa questão dentro de você hoje. Sabe assim, resolvido. Pá, carimbo feito. Amém. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Essas vidas, Pai, que estão aqui, elas ficaram de pé porque elas reconhecem que o Senhor pode trazer a resposta certa. Na verdade, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E eu quero, Senhor Deus, te pedir nessa hora que a tua boa mão esteja operando sobre cada uma delas. Vem com sabedoria e com graça, e que eles tenham discernimento, Pai, a tranquilidade para entender o que deve ser feito e o que não deve ser feito, que porta entrar e que porta não entrar. Esta é a minha oração por eles, no nome de Jesus. Amém. Está feito, em nome de Jesus.